1 ao Tessalonicenses versículo 4, 18. do 13 ao 18. Vamos ler esta porção das Escrituras. Vamos meditar hoje à noite o que Deus tem para nós. Nós temos um tema elaborado em cima desse trecho, a segunda vinda de Cristo, força mobilizadora da igreja. E eu quero falar hoje à noite com vocês sobre este tema. Epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Tem uma parábola na Bíblia que foi contada por Jesus, que é uma parábola muito conhecida, a parábola das 10 virgens. Está lá, registrada lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25. Eu acho essa parábola muito interessante, porque além dela ter um tema, um assunto principal, como todas as parábolas têm, um tema, um assunto principal na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, é a vigilância. Jesus conta uma parábola para exortar a igreja que se mantenha em vigilância para a vinda do Filho do Homem. Além deste tema, ela tem muitas outras lições importantíssimas para nós. Entre várias lições está o fato de que nós podemos ler esta parábola e prestar atenção, perceber que nós podemos enxergar nesta parábola duas fases da igreja, dois grandes momentos da igreja. Vamos pensar na igreja como uma organização que existe há mais de 2000 anos. Ela começou lá no primeiro século. Nós temos um registro em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, os 2 primeiros capítulos de Atos, que nos informam, que nos dão um relato sobre o início da igreja, como ela começou, os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, o grande evento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, aquelas quase 3.000 pessoas que se converteram a Cristo após a pregação de Pedro. De lá para cá até hoje, nós já estamos no século 21, no ambiente chamado pelos estudiosos de pós-moderno. É o ano de 2015 que já está chegando no seu final, estamos na reta final do ano, e portanto já somamos mais de 2000 anos. Então vamos pensar na igreja desde Atos até hoje, do século I até o século XXI, e vamos dividir isso aí em duas fases, em 2 tempos, em 2 épocas. Primeira fase, ou primeiro tempo, ou a primeira época dessa igreja, que começou no século XXI,
que já dura até o século I e já dura até o século XXI, nós estamos no século XXI, é exatamente o que nós podemos ler no versículo 2, do capítulo 25, versículo 2 não, versículo 1 do capítulo 25 de Mateus, quando Jesus começa a contar a parábola, e ele diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ou, conforme diz a minha tradução aqui, saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus começa a parábola dizendo que eram 10 virgens. Ele compara o reino dos céus com 10 virgens. Será semelhante, diz Jesus, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, ou para encontrar-se com o noivo. Essa é a primeira fase da igreja. Quando há uma mobilização geral, uma mobilização inteira da igreja de ir ao encontro de Cristo, ou seja, de caminhar na direção da esperança gloriosa, maravilhosa, da volta gloriosa de Cristo Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! A primeira fase da igreja foi marcada exatamente por esta mobilização da igreja toda, da igreja inteira. A igreja do primeiro século, que nós chamamos também de igreja primitiva, nós podemos incluir nessa expressão igreja primitiva não só a igreja que começou em Atos dos Apóstolos capítulo 2, mas podemos incluir nessa expressão igreja primitiva todas as igrejas que foram fundadas por Paulo, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, a igreja da Galácia, a igreja de Roma. Nós podemos incluir todas as igrejas que viveram aquele período do primeiro século dentro dessa expressão igreja primitiva. E a igreja primitiva que viveu esse período do primeiro século, nós podemos levar isso até o terceiro século. Século 1, 2 e 3, os 3 primeiros séculos da igreja. Ou seja, 300 anos, vamos assim dizer. Não mais do que 300 anos. A igreja inteira viveu essa expectativa. A igreja viveu exatamente isso que Jesus diz, comparando o reino dos céus com as 10 virgens, que é a parábola que ele conta para fazer uma ilustração, que elas tomam as suas lâmpadas e vão, e andam, e saem em direção do noivo. Essa foi a primeira fase da igreja. Houve uma grande expectativa da volta de Cristo. A igreja primitiva viveu os seus dias como se Jesus fosse voltar naqueles dias. A igreja primitiva achava, pensava, que ela era a igreja do arrebatamento, que ela era a geração do arrebatamento. Foi exatamente esse o movimento que aconteceu na igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica estava vivendo um movimento onde os cristãos estavam vivendo uma tremenda expectativa de que Jesus iria voltar nos seus dias. Alguns estavam dizendo assim, vão parar de trabalhar, vendam seus bens, desfaçam das suas propriedades, dos seus bens, porque Jesus vai voltar. Não vai demorar, é agora, nos nossos dias. Não tem mais. Eles viviam como se Jesus fosse voltar naqueles dias. Começou a acontecer esse movimento na igreja de Tessalônica. E por outro lado, na mesma igreja de Tessalônica, estava acontecendo um outro movimento semelhante, que enquanto havia um grupo achando que eles eram a geração do arrebatamento, que Jesus viria nos seus dias, tinha um outro grupo que já estava pregando mais radicalmente e dizendo assim, não, Jesus já veio. Na verdade, ele já veio, nós perdemos o bonde. Lembram que aqui nos Estados Unidos, uns anos atrás, lançaram uma série aí de livros e de filmes deixados para trás? Foi mais ou menos aquela ideia do filme lançado aqui pelos americanos, do Deixado para Trás, que o movimento da igreja de Tessalônica estavam se sentindo esses deixados, eles eram os deixados para trás. Jesus já veio, Jesus já voltou e nós perdemos o bonde. E agora, como é que nós vamos fazer? E o outro grupo dizia, não, ele não veio ainda, mas ele vai vir e é já. Ele vai vir e é já. Não tem o amanhã, não tem depois da manhã, não tem o mês que vem, não tem a outra geração. Nós somos a geração do arrebatamento.
Paulo tomou conhecimento disso, soube que a igreja de Tessalônica estava vivendo esse dilema, esse conflito, estava vivendo essa confusão de informações com relação aos assuntos escatológicos. E aí Paulo escreve duas cartas, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Essas duas cartas que Paulo escreveu, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, ele escreveu exatamente para dar um chão àqueles irmãos, para orientá-los, para dar a eles um norte com relação ao assunto escatológico, ao assunto das coisas que brevemente vão acontecer, com relação aos assuntos pertinentes ou relacionados à volta maravilhosa de Cristo para arrebatar a sua igreja. Ele escreve essas duas cartas para organizar a doutrina do arrebatamento, o pensamento escatológico, ficar organizado naquela igreja, porque os irmãos estavam vivendo uma tremenda confusão. Por um lado é louvável eles terem vivido a expectativa da volta de Jesus nos seus dias, mas por outro lado estava havendo uma confusão de forma que estava comprometendo outras dimensões da sua vida espiritual, da sua vida social, até da sua cultura e do seu dia a dia. Então Paulo escreve essas duas cartas para organizar esse pensamento, essa doutrina na igreja de Tessalônica. Por isso que ele vai escrever a segunda carta aos Tessalonicenses. Abra aí a sua Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vejam o que Paulo diz no versículo de número 1. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ouçam o que ele vai nos dizer a partir do versículo de número 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Olha o que ele diz: quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Tinha gente escrevendo cartas em nome de Paulo, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Agora olha o que ele diz no verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aqui ele está se referindo à pessoa do anticristo. Então vejam, ele exorta os irmãos e diz: não vos demovais da vossa mente com facilidade, não fiquem perturbados, nem inquietos, nem fiquem com essa confusão aí, quer por espírito, ou por palavra, ou por epístola, porque tinha gente usando palavras e colocando palavras na boca de Paulo, outros estavam escrevendo cartas e usando o nome de Paulo para dizer: olha, foi Paulo quem disse, porque se foi Paulo quem disse, então todo mundo respeitava, foi Paulo quem disse. E Paulo diz: não vos demovais da vossa mente com facilidade, porque isso não veio de mim, isso não veio de nós. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque não será assim, sem que primeiro venha. Ele dá duas evidências claras que antecedem a volta de Cristo. Quais são? Primeiro, a apostasia. Haverá uma grande onda de apostasia nas vésperas da volta de Cristo Jesus. Eu falo as vésperas, essas vésperas podem ser 100 anos, pode ser 200 anos, pode ser 300 anos, mas é isso que Paulo deixa claro, que haverá uma apostasia sem igual, e este é um dos grandes e maiores indicativos da volta, que precedem a volta de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Outro grande indicativo que ele dá como sinal é que será manifestado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está a se referir à pessoa do anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. João, o apóstolo, quando escreveu a sua primeira carta, capítulo 2, verso 18, ele diz: filhinhos, é já a última hora. Capítulo 2, verso 18. É já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Há uma pergunta hoje na igreja: se a igreja vai ver o anticristo.
Existe essa pergunta. Alguns cristãos se interrogam, e eu já ouvi muitos irmãos perguntarem isso a mim. Será? O que você diz? Qual é a sua opinião? A igreja vai ver o anticristo? Eu não sei. Eu não sei. Mas Paulo diz que nós, Paulo e João concordam nessa opinião, que nós, pelo menos, ouviremos os seus rumores. Uma grande onda de apostasia e uma manifestação dele no mundo. E o mundo já está sendo dominado por forças terríveis e demoníacas e está caminhando para Megido, batalha do Armagedon. Nós estamos vendo cada vez mais uma engrenagem que vai conduzindo a história da humanidade ao seu final, ao seu ápice. E o que me deixa preocupado é que a igreja cristã, igreja evangélica, no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro está passando pela segunda fase da igreja. Porque a primeira fase, eu disse a vocês, foi aquela grande expectativa de que Jesus voltaria nos seus dias. A igreja viveu essa expectativa lá pelos 2, 3 primeiros séculos da igreja. A ponto de Paulo precisar escrever essa carta para organizar esse pensamento na cabeça dos irmãos. É a parábola que Jesus contou das 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Mas, todavia, contudo, entretanto, nós temos a segunda fase da igreja. E qual é a segunda fase da igreja? Capítulo 25 de Mateus, versículo de número 5. Capítulo 25, versículo 5. Se no versículo de número 1 diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saem ao encontro do noivo, o versículo 5 diz que houve um atraso e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. É Deus tremendo. Vocês perceberam que entre o versículo 1 e o versículo 5 não há uma distinção entre 5 loucas e 5 prudentes? Perceberam isso? O versículo 1 diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram, todas as 10. Não foram só as 5 prudentes, foram as 10. Tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Veja o versículo 5. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quem dormiu? Não foram só as loucas que dormiram. As prudentes também dormiram. As 10 adormeceram. As 10 dormiram. Nós conhecemos essa parábola como a parábola das 10 virgens, que faz uma distinção ou uma separação entre o que é 5 loucas e o que é 5 prudentes. E nós costumamos olhar para esta parábola e menosprezamos as loucas. Eu me lembro que eu preguei muito sobre as 10 virgens, e quantas vezes eu falei mal das loucas, e bati nas loucas, e exortei, falei. Mas até que eu comecei a ler um pouquinho mais de atenção, eu comecei a ver, opa, peraí, se as 5 loucas dormiram, as 5 prudentes também dormiram. O versículo 5 diz que tardando o noivo foram todas tomadas de sono. Todas elas adormeceram. A vantagem das prudentes foi que quando ouviu-se um clamor perto da meia-noite, aí veio o esposo, elas tinham azeite de reserva. Por isso são chamadas de prudentes, que tinham azeite de reserva. Então elas puderam se levantar e sair ao encontro do noivo sem nenhum problema, porque tinham azeite de reserva. Já as loucas estavam sem nenhuma reserva. Então, obrigatoriamente, elas não tiveram condições de seguir ao encontro do noivo, já que as suas lâmpadas se apagavam. Agora, ouçam-me, por favor. O que eu quero chamar a atenção é o fato de que o versículo 5 diz que tardando o esposo ou o noivo, foram todas tomadas de sono e todas as 10 adormeceram. Se no versículo 1 as 10 saíram ao encontro do noivo, no versículo 5 as 10 adormeceram. E aqui está a segunda fase da igreja. Houve um bloqueio na espera. Houve um bloqueio. Aquela igreja que outrora dizia: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aquela igreja que nas décadas de 80, de 90, início do ano 2000, estava dizendo: Jesus está voltando. Aquela igreja que ouviu pregadores fervorosos subir nos púlpitos das igrejas para pregar o evangelho com verdade e anunciar a volta de Cristo. Aquela igreja que se reunia
escola dominical, no congresso de jovens, no círculo de oração, numa reunião de oração, num culto no lar, num culto ao ar livre, para ouvir sobre a volta de Jesus. Aquela igreja que se sensibilizava só de ouvir o pastor dizer, Jesus está voltando. Aquela igreja que não tinha grandes oradores no púlpito, que não tinha grandes teólogos no púlpito, que o pastor mal sabia ler a Bíblia, mas quando abria a Bíblia dizia Jesus voltará, e a igreja chorava e derramava suas lágrimas diante de Deus. Essa igreja trocou a mensagem da volta de Jesus pela teologia da prosperidade. Essa igreja trocou a mensagem da volta de Jesus pelo evangelho do oba-oba, por esse evangelho medíocre, barato, rasteiro, que está roubando dos crentes, para não dizer que já roubou, está roubando dos crentes a esperança do céu. Já não há mais mensagens nos púlpitos que falem sobre a volta de Jesus. Falta dos pregadores que anunciem a volta de Cristo com a mesma veemência que anunciaram os nossos pais no passado. Queridos, eu tenho pregado isso aqui incansavelmente no nosso país, na nossa nação brasileira. Por onde eu tenho andado, eu tenho falado incansavelmente que enquanto a nação brasileira, enquanto o Brasil, eu falo Brasil porque eu estou pregando lá, estou contando do que falo lá, mas isso serve para todo mundo, para toda igreja no mundo inteiro. Enquanto a igreja evangélica no mundo, enquanto a igreja evangélica brasileira não abrir mão, não se despir, não se despojar desse veneno que distribuíram nos púlpitos das igrejas e envenenaram o coração dos crentes, de que Deus é o menino de recado que todo mundo manda. A igreja é um supermercado espiritual que eu venho aqui para receber as bênçãos. Que as bênçãos é mercadoria barata em prateleira de supermercado, e eu fico fazendo negócios com Deus para ver qual bênção maior eu vou receber uma semana após a outra. Que faz de Jesus e faz do Evangelho um amuleto, uma coisa assim que me serve para satisfazer os meus desejos egoístas e pessoais. Enquanto a igreja não se converter a Deus, não se voltar a Deus, nós estamos longe de um verdadeiro avivamento. Nós estamos vivendo a mesma realidade que viveu essas 10 virgens que, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas eu quero dizer hoje à noite, à meia-noite do relógio de Deus, não é no meu, não é no teu relógio, não é no horário de Brasília, não é no horário aqui nos Estados Unidos, não é no horário lá da África, não é no horário lá da Europa, é no horário de Deus. O relógio de Deus se aproxima à meia-noite. Em breve, muito em breve, nós vamos ouvir o horário de Deus e Jesus descerá nas nuvens dos céus para arrebatar a sua igreja que foi comprada e lavada pelo seu próprio sangue. Aleluia, Deus, aleluia. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que momento é esse que a igreja está vivendo? É o momento da sonolência espiritual. Os valores foram invertidos, os paradigmas foram quebrados, os marcos foram removidos. E o que pode fazer o justo agora diante dessa realidade? É a realidade que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo afora. É a realidade que nós estamos vivendo. As pessoas estão cada vez mais longe de Deus, distantes de Deus. Queridos irmãos, Paulo adverte na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, sobre a apostasia, e nós já podemos ouvir uma porcentagem muito elevada de apostasias mundo afora. Mundo afora. Eu gastaria um tempo inteiro só para falar das apostasias mundo afora. E Paulo deixa outro sinal claro, que é a manifestação do anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta, que se opõe contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E nós já podemos observar, porque eu
fiz uma pergunta para vocês, que é a pergunta que geralmente me fazem, que é a pergunta que geralmente a igreja pós-moderna faz, sobre o anticristo. Nós vamos ver, eu não sei, mas fazendo um paralelo da fala de Paulo com o que João escreveu, o texto que eu já citei para vocês, muito se tem feito anticristos, nós podemos perceber que já há uma manifestação do anticristo. E o que é pior? O que é pior? Eu fico vendo, irmão, às vezes eu parece que vai dar um ataque cardíaco em mim. Meu Deus! Eu fico desesperado. Como é que pode? Eu fico vendo umas coisas, vou falar do Brasil. Fico vendo umas coisas, principalmente nas redes sociais. Eu me lembro que nas décadas de 90, eu sou nascido num lar cristão, me criei na Assembleia de Deus, no ambiente pentecostal, e sou a terceira geração de pastores na minha família, dentro da Assembleia de Deus, então vi muita coisa, ouvi muita coisa. E eu me lembro que nas décadas de 90, houve um movimento lá no Brasil, que era relacionado aos códigos de barra. Código de barra. Ah, quantos seminários eu participei. Eu era um pré-adolescente ainda. Tinha 10, 11, 12 anos. Pré-adolescente. Quantos seminários eu participei. Seminaristas que iam falar sobre escatologia. E eles pretendiam naquele seminário decifrar no código de barra o número 666. E eu via os irmãos apavorados e o palestrante fazia umas contas lá, somava, diminuía, multiplicava, dividia, eu não sei que conta era aquela que ele fazia, sei que o resultado era 666. E os crentes ficavam assustados, os irmãos diziam, irmão, cuidado quando você for no mercado, não compra nenhum produto que tem lá o código de barra, que você está levando o número 666 para dentro da sua própria casa. Hoje todo mundo sabe que isso é uma organização de mercado. Se você falar que não vai comprar produto com código de barra, você vai passar fome, porque não existe a menor condição para isso. Na mesma década de 90, lançaram no Brasil um carro por nome Besta. Era uma van, uma Topic, Besta. E os crentes diziam, irmão, cuidado, não ande nesse carro, pelo amor de Deus. É o carro da besta. Ficava um monte de gente apavorada. Depois, isso aí ficou normal, todo mundo anda na besta e ninguém se incomoda mais com a besta. Aí ficou normal, aí começou um movimento que os crentes começaram a ficar preocupados com o Papa, João Paulo II. Lembra do Papa João Paulo II? É ele, agora é ele. Não é possível, vamos estar velho desse jeito e não morre nunca. Só pode ser ele. Aí o João Paulo morreu. Aí veio o Bento XVI. Não, agora é esse aí, porque agora é a besta lá do Apocalipse, que uma morreu e a outra veio e deu a vida para quem morreu e vai conquistar o mundo inteiro. Não tem isso lá no Apocalipse? Que foi ferida com uma chaga mortal, aí depois a outra besta veio e tal. Aí fizeram essa interpretação. Aí resultado, o Bento XVI renunciou e não é, nem o João Paulo II não ressuscitou e o Bento XVI renunciou. Resultado, não era nenhum nem outro. Aí veio o Francisco. Não, agora é esse. Porque se o outro era um grande teólogo, esse é um ecumênico de primeira categoria. Veja como ele viaja pelo mundo, veja como ele quer unir todas as religiões do mundo, é esse. Agora ele tem um plano ideal, que é o plano de fazer a unificação das religiões, é esse. Tome cuidado com isso. Aí agora parece que já estão esquecendo dele também, já não falam mais nada. Aí começou um problema lá em São Paulo, no Brasil todo, e eu fiquei muito chateado assim, entre aspas, né? Eu queria, era mesmo, escrever lá nas redes sociais, mas eu disse, eu não vou escrever, porque senão eu vou arrumar um problemão para a minha vida. Eu já estou cheio de problema, deixa quieto. Eu vou parar de ver isso aí, que aí eu evito alguns desgastes. E os crentes começaram a falar assim, cuidado, irmãos, porque a nossa presidenta Dilma está para sancionar aí, para aprovar o uso do chip, e esse chip é o sinal da besta. Eu falei, ai meu Jesus, não é possível que os crentes estão pensando nisso. Não, porque esse chip, eu falei, irmão, pelo amor de Deus, eu não escrevo que eu vou arrumar problema, né? Mas eu fui pregar em algumas igrejas e eu falei, irmãos, pelo amor de Deus, vamos parar de ser meninos. Vamos deixar de ser meninos. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ler mais a Bíblia, gente, pelo amor de Deus. A gente vive do que disse, me disse, a gente fica se alimentando de internet, e do que falaram, do que falou, do que viu, do